falar ainda dos transtornos causados pela chuva ontem, que refletiram ainda hoje aqui na cidade de Campinas. Coloca para mim as imagens. Uma árvore de grande porte. Olha o tamanho dessa árvore, gente. Por isso aquela preocupação que eu falei para vocês, né, de fazer, protocolar o pedido da poda da árvore ou o corte dessa árvore, porque as tempestades agora, elas começaram. E elas começaram bem forte, né? Deu para ver São Paulo capital, várias outras cidades, empresas que foram destelhadas, prejuízo, árvores que caíram, né? E árvores de grande porte como essa que a gente vê aí pelas imagens do drone, né, da RFTV, e que prendeu uma família dentro de casa. A família não conseguia sair de dentro de casa. Imagina só, essa ocorrência acabou mobilizando uma força-tarefa. E como é que está agora, nesse exato momento? É para lá que nós vamos com a Larissa Menezes, a nossa repórter. Olha isso, não dava para sair de casa. E agora a situação está um pouco melhor, mas está bastante confusa. Você que vai trazer a informação para a gente agora. Larissa Menezes, boa tarde para você. Boa tarde para você, Edinho, e para todos que nos acompanham. Olha, a queda dessa árvore gerou muitos transtornos não só para uma família, mas para várias. Nós estamos aqui, eu e o cinegrafista Wesley Gratiliano, na rua Doutor Félix de Moraes Salles, para mostrar então em loco um dos transtornos causados pelas chuvas. Ontem nós trouxemos algumas informações, inclusive o balanço da Defesa Civil de Campinas em relação aos prejuízos causados pelas chuvas, mas aqui no Jardim Novo Campos Elíseos a situação foi feia, viu? E olha, não foi apenas uma família que foi prejudicada. Essa árvore de grande porte que a gente vai mostrar aqui mais uma vez, olha, a gente pode ver pela grossura, pela espessura aqui, ó, do tronco, que é realmente uma árvore muito grande mesmo, e ela caiu atravessada. Então, daqui dessa calçada onde ela ficava instalada, olha, aqui inclusive a gente consegue ver exatamente onde era a raiz dessa árvore. Daqui, então, dessa calçada, ela atravessou a rua. A gente vai fazer esse caminho, tem bastante movimentação agora de veículos, mas a gente vai tomar cuidado aqui para atravessar a rua. Então, ela veio em direção a essas duas residências. E foram essas duas residências atingidas. Em uma residência mora uma família, em outra residência moram 3 famílias. São 3 casas ali naquele portão vazado. E o que aconteceu? Tinha uma família ali. Inclusive, vamos ver se a gente consegue conversar com uma das moradoras dessa casa. Vamos ver se ela fala com a gente, porque tinha uma família aqui que ficou impossibilitada de sair. Mas tinham 2 famílias que não conseguiam entrar. Então elas passaram a noite fora de casa e só conseguiram voltar agora. Inclusive, eu estava conversando com ela. Tudo bem, seu nome? É Sheila. Sheila, eu estava conversando com a Sheila agora há pouco. E a Sheila comentou comigo que acabou de voltar para casa. Você já viu aí o que aconteceu? Estragou comida? Graças a Deus não, a comida manteve ainda lá na geladeira, tá tudo fresquinho lá, tá com energia, mas nossa, foi um susto bem grande. E como que foi esse transtorno, esse sufoco? Você não conseguiu voltar para casa? Como você ficou sabendo? Eu cheguei de serviço, aí a hora que eu virei a rua ali, aí eu já vi a árvore caída, né? E aí foi um choque, porque eu já tinha visto por aí algumas coisas que tinham acontecido, mas não imaginava, né, que ia acontecer justo aqui. E aí tava a árvore já caída de cima do portão, não tinha nem como ter acesso a nada. O poste também, né? E aí foi um susto, mas graças a Deus que tem meu filho que mora próximo aqui, a gente passou a noite lá na casa dele. Mas graças a Deus já tá tudo sob controle. E aí passaram a noite fora e só foram retirar realmente essa árvore na manhã de hoje? Foi só hoje mesmo, veio tirar, e os postes agora, trocaram agora de tarde, né? Até que meio que foi rápido, né? Pelo transtorno que teve, né, em geral aqui em Campinas, até que foi rápido. Mesmo se eles tirassem a árvore ontem, vocês provavelmente ficariam sem energia, não teria como fazer nada dentro de casa, né? Sim, não teria como, porque não só o poste daqui, mas dali também estava pendurado o poste, mesmo que tirasse as árvores, não tinha como voltar para casa, não. Situação complicada, mas obrigada por falar com a gente, viu, Sheila?
Então, olha, Edinho, é isso. Falei com uma das moradoras aqui. Então, a Sheila foi uma das moradoras que não conseguiu voltar para casa na noite de ontem. Pensa nessa situação, sem energia, com uma árvore caída na frente de casa, no portão. E também, além da árvore, um poste caiu. Vou pedir para o Wesley Gratiliano mostrar. Foi esse poste aqui que caiu para cima, então, dessa residência. Inclusive, a gente consegue até ver esses fios mais pendurados ali, ó, alguns fios arrebentados. A CPFL veio até o local, realizou então a troca do poste, mas a gente ainda consegue sentir, né, mais ou menos o que foi o cenário de ontem, entre ontem e hoje. Então essa árvore, ela caiu num pico de ventania que teve aqui na cidade de Campinas. Inclusive a ventania atingiu uma velocidade de mais ou menos 74 km por hora, mais ou menos também na região do aeroporto de Viracopos, que não é muito longe daqui do Jardim Novo Campos Elíseos. E nessa ventania das 2 horas da tarde, essa árvore de grande porte caiu aqui no Jardim Novo Campos Elíseos, na rua Doutor Félix de Moraes Salles, e aí causou todo esse prejuízo para essa família. Então, 2 horas da tarde, a Defesa Civil foi sim acionada, mandou agentes, a INDEC também veio, colocou sinalizações na rua, interditou a rua, mas esse problema só foi solucionado, só foi possível então solucionar na manhã de hoje. Então hoje os agentes da INDEC e do órgão, né, que presta esse tipo de serviço da prefeitura, Árvores e Jardins, vieram então fazer a poda dessa árvore e a retirada da frente das casas, mas a gente ainda consegue ver, né, todo esse cenário, consegue ver inclusive as árvores aqui na frente. A gente tem um outro morador que está chegando nesse momento, ele também teve que passar a noite fora de casa. A gente conversou mais cedo com a filha dele que estava saindo para ir trabalhar e ela falou: olha, a gente passou o dia fora de casa, a hora que chegou não conseguia mais entrar na casa por conta de todo esse transtorno aí. Mas em relação ao balanço da Defesa Civil de Campinas, ontem a gente acabou divulgando que foram 18 árvores, né? Até às 13h50 da tarde, a Defesa Civil divulgou esse balanço de 18 árvores que caíram. Mas no fim do dia, a Defesa Civil divulgou um novo balanço que registrou então a queda de 50 árvores de Campinas, sendo 7 sobre a rede elétrica, e para atender todas essas ocorrências acabaram mobilizando aí 12 equipes, mas a gente sabe que não foi o suficiente porque muito trabalho acabou ficando para o dia seguinte. Mas felizmente então essas famílias, essas 4 famílias que foram atingidas pelos transtornos causados, então, pela chuva de ontem, puderam voltar para suas casas e o morador que estava aqui pôde sair. Além desse problema aqui, outros bairros tiveram transtornos aqui em Campinas, então, árvores caídas, postes caídos, e a gente segue acompanhando caso tenha mais alguma novidade e algum transtorno bem grande causado em relação às chuvas. Eu volto com você, Edinho. Obrigado, Larissa Menezes.